pessoal, bem-vindos de volta ao canal Lavando Money. Esse é o primeiro vídeo da série Como Ser Aprovado na EICMS estudando pouco mais de 10 minutos por dia. Se você ainda não se inscreveu no canal, se você ainda não ativou o sininho, faça isso agora. Assim, todas as vezes que eu subir um vídeo, você vai ser notificado. O primeiro assunto é o item número 1 da apostila, os riscos e métodos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Pega seu caderninho e começa a anotar. Vamos lá. O assunto número 1 da apostila, e que eu acho que não poderia deixar de ser mesmo, é o que é lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro nada mais é do que o ato de dissimular, mascarar, transformar um recurso de origem ilícita para um recurso de origem lícita. Vamos dar um exemplo. Imagine que você é um político e que você tenha recebido durante sua campanha eleitoral propina em espécie. Você não pode simplesmente pegar uma maleta de dinheiro, chegar na agência do banco e falar: olha, eu tenho esse dinheiro e gostaria de depositar. Óbvio que a pessoa da agência vai te perguntar: qual a origem desse recurso? Você não poderia falar: ah, eu recebi de uma propina de uma empreiteira. Então o que você vai fazer? Você vai pegar esse recurso que você recebeu de propina e vai tentar modificá-lo, transformá-lo em outra fonte de recurso. Como? Com uma empresa de fachada, você abre um mercadinho, você abre uma farmácia, você abre um lava rápido, você abre um hotel. Então você pega parte desse dinheiro que você recebeu e começa a injetar nesse seu negócio. E assim você passa a ter uma origem lícita para o seu recurso que você na verdade recebeu de propina. Então, resumindo, lavagem de dinheiro é o ato de transformar o dinheiro sujo em dinheiro limpo. Tão simples quanto. Mas afinal, por que as pessoas lavam dinheiro? Quando uma atividade ilícita gera lucro significativo, as pessoas elas não querem chamar atenção. Então elas encontram meios e formas criativas para transformar aquele recurso, aquela origem ilícita em algo lícito, aquele dinheiro sujo em dinheiro limpo. E é por isso que há a lavagem de dinheiro. Em seguida, a apostila vai resumir a atuação do Grupo de Ação Financeira, o GAFI. No entanto, esse tema ele vai ser abordado mais pra frente no capítulo 2 com bastante detalhe, então acho que vale a pena a gente deixar ele para depois também. Mas, para vocês não ficarem curiosos, basicamente o GAFI é uma organização intergovernamental formada por um grupo de 7 países que fomentam as ações de prevenção à lavagem de dinheiro ao redor do mundo. E agora começa realmente a brincadeira de estudar e de repente de vir termos que vocês nunca viram na vida. O primeiro deles é a cegueira deliberada. É um termo totalmente jurídico, então quem é advogado já matou a charada, mas para quem não é advogado, eu, por exemplo, sou contadora. Fui lá pesquisar o que era isso, mas ele é muito utilizado quando a gente está falando de algum processo que está relacionado à lavagem de dinheiro e também em outros processos que não estão relacionados à lavagem de dinheiro, mas é muito comum, apesar de eu nunca ter ouvido antes de ter estudado para EICMS. Jéssica, o que significa? É o ato deliberadamente, ou seja, de propósito, de não ter conhecimento de algum fato. Muito espertinho, certo? Eu sei, mas eu prefiro fingir que não sei. Isso é cegueira deliberada. Eu imagino que vocês estão aí se perguntando: será que hoje a gente não vai falar sobre as 3 fases da lavagem de dinheiro? Claro, vamos falar sobre as 3 fases da lavagem de dinheiro. No entanto, se você ainda não assistiu o meu primeiro vídeo que eu postei no canal, corre e assiste. É muito importante porque lá eu dei algumas dicas sobre a estrutura da prova. E um dos temas é até essa parte das 3 fases. Por quê, Jéssica? Lá na prova não vai cair, não vai te perguntar assim, o que significa colocação, qual o conceito de ocultação. Não, a prova vai te trazer um estudo de caso e você vai ter que falar sobre aquele estudo de caso em qual fase da lavagem de dinheiro aquilo ocorreu. Então é muito importante, além de você ter o conceito gravado na sua mente, você também conseguir conectar ações de lavagem de dinheiro dentro das fases. Vamos começar e daqui a pouquinho vocês vão entender do que eu tô falando. E a primeira fase da lavagem de dinheiro é a colocação. Como o próprio nome já diz, é a fase em que o criminoso vai tentar inserir aquele dinheiro no sistema financeiro. E de quem nós estamos falando? Do traficante de drogas, do político que recebeu a propina, do médico que emitiu um atestado falso e de qualquer criminoso que tenha recebido algum recurso ilícito e que agora precisa transformar esse recurso ilícito e começar a lavar seu dinheiro.
Se prepara para anotar. Exemplo 1 de colocação. Uma pessoa que vai diversas vezes até a agência e fraciona os seus depósitos. Então eu tenho 100 mil reais que eu preciso depositar na minha conta, eu tenho ele em cash, eu recebi uma propina. Ao invés de eu ir na agência de uma vez e depositar 100 mil reais, eu vou 10 vezes à agência e às vezes até em agências diferentes. Sim, eles são muito espertinhos, não vão na mesma agência, vão em várias agências e deposito 10 mil cada vez que eu vou. Eu fraciono os meus depósitos. Anota que esse é muito legal e sempre cai na prova. Vamos para o exemplo número 2 de colocação. Eu tenho um mercadinho na favela e eu sou o laranja do traficante. Todo dia, no final do dia, eu vou até a agência e levo o dinheiro que eu ganhei no mercadinho. No entanto, junto com aquele dinheiro que eu ganhei no mercadinho, tem também o dinheiro do tráfico. E eu começo a mascarar o dinheiro do tráfico junto com o meu mercadinho. Bela maneira de lavar dinheiro, né? Anota essa que também é muito legal. Terceiro e último exemplo de colocação. Você já viu alguém que pega um empréstimo para pagar em 3 anos e quita ele no mês seguinte? Mas Jéssica, que vantagem a pessoa vai ter se ela vai pagar juros? Gente, a lavagem de dinheiro, o objetivo final não é o lucro, é a dissimulação do capital. Não esqueçam, transformar o recurso ilícito em recurso lícito, mesmo que muitas vezes eu tenha algum prejuízo durante essa fase da transformação. Então, também quando a pessoa pega um empréstimo e quita rapidamente, pode ser um indício de lavagem de dinheiro. Principalmente porque a pessoa também pode quitar, às vezes, com um boleto bancário. Então, quem que pagou por aquele boleto? Eu não sei. Pode ter sido a Jéssica que pegou o empréstimo, pode ter sido o Joãozinho, que é o traficante lá da Boca. Mais um exemplo para vocês anotarem e guardar na memória. Não esqueçam. Empréstimo. Agora, nós vamos falar sobre a segunda fase da lavagem de dinheiro, que é a ocultação. Nessa fase, o criminoso vai tentar criar camadas complexas para desvincular completamente a origem daquele recurso ilícito que ele está tentando transformar para lícito. E por que ele faz isso se ele já inseriu o dinheiro no sistema financeiro? Para não cair no monitoramento das instituições financeiras e não passar por algum tipo de averiguação. Então, quanto mais ele dissimula aquela transação, mais ele tem chances de chegar no final do seu objetivo e ter o dinheiro lavado e completamente limpo. Primeiro exemplo da fase de ocultação. O cliente começar a transferir os seus recursos de uma instituição financeira para outra ou até na mesma instituição financeira, mas por contas do grupo. Então eu tenho uma conta no banco A e eu transfiro esse recurso para o banco B. Eu tenho uma conta no banco B e eu transfiro para o banco C. Ou eu tenho várias contas, porque eu tenho várias PJs diferentes no banco A e eu passo a transferir o recurso entre elas. Anota essa dica porque essa transferência de recurso pelo próprio lavador é muito comum na segunda fase da lavagem de dinheiro. Segundo exemplo da fase de ocultação. Lembra na primeira fase que eu falei de uma situação em que o cliente ia diversas vezes na agência e fazia depósitos fracionados de cash? Então, nesse momento, esse cliente que fez esses depósitos fracionados de cash converte o seu recurso para um instrumento financeiro. Então ele compra ações, ele compra cota de fundos, ele compra seguro de vida e daí ele converteu aquela origem do recurso que antes era o depósito de dinheiro vivo para uma origem de investimentos, por exemplo. Então vamos supor que ele vai fazer um câmbio na instituição B, ele tem conta na instituição A e ele vai mandar um câmbio da instituição B. E a instituição B pergunta para ele, olha, qual a origem do seu recurso? Ele vai falar, a minha origem de recurso é um fundo que eu resgatei na instituição A. Mas a origem real era aquele depósito que ele fez lá em cash. Então você percebe que ele já está dissimulando muito mais o capital e criando camadas complexas para aquela origem do recurso, que era a propina? Olha que inteligente. Anota isso que é muito legal. E outros exemplos como compra de imóvel, abrir uma empresa de fachada, fazer parte de uma Shell Company. A gente vai falar sobre Shell Company também um pouquinho mais pra frente e outros exemplos aí que entram na fase de ocultação. Mas basicamente é isso, é a criação de camadas complexas para transformar a origem do recurso e desvincular completamente aquele dinheiro. E por último, e não menos importante, chegamos à última fase da lavagem de dinheiro, a integração. Nessa fase, o lavador ele só tem o objetivo de reintroduzir o dinheiro dele na economia. Ele já está aí com a consciência tranquila, ele vai comprar uma mansão, vai fazer uma viagem para Bahamas, vai gastar o dinheiro numa Ferrari, tá feliz da vida.
Nessa fase é muito difícil de você identificar a lavagem de dinheiro. A origem do recurso, ela já está muito distante da origem real dela, ela já foi muito dissimulada, já foram criadas muitas camadas, então fica praticamente impossível essa fase de ser identificada. Então, no geral, dificilmente a gente vai ter alguma coisa que a gente consiga identificar e falar, ah, essa daqui está na fase de integração. É muito delicada essa fase, ele já conseguiu, ele já alcançou o objetivo dele, ele já lavou o dinheiro e o dinheiro já está limpo andando por aí, não é mais um dinheiro sujo. Vou deixar mais uma diquinha aqui sobre as 3 fases da lavagem de dinheiro para você que, assim como eu, não tem tanta facilidade de decorar as coisas. Eu tenho muita dificuldade de decorar. Eu sou muito lógica, então eu preciso entender. COI foi a sigla que eu usei para as 3 fases da lavagem de dinheiro. Então, ao invés de eu sempre lembrar colocação, integração, olha lá, errei. Colocação, ocultação, integração, eu lembrava COI e daí isso me fazia lembrar em cada fase o que ocorria e qual que era a palavrinha que se encaixava. Então, se você também tem dificuldade, lembra, COI, colocação, ocultação, integração, fica bem mais fácil. E para finalizar esse tópico das 3 fases da lavagem de dinheiro, segue uma dica importantíssima da prova. Algumas ocasiões, alguns exemplos, eles podem ocorrer em mais de uma fase. Então, por exemplo, a compra de imóvel, você sabia que ela pode ocorrer tanto na fase de integração quanto na fase de ocultação? É mais comum que ela ocorra na fase de ocultação, mas ela também pode ocorrer na fase de integração. Então, quando você estiver lendo lá o estudo de caso na prova, presta bastante atenção, porque às vezes é uma palavrinha que faz isso tá na ocultação ou tá na integração, ou em qualquer uma das fases desses exemplos que eu vou dar até mais pra frente de algo que possa ocorrer em mais de uma fase. Infelizmente, isso acontece, só pra confundir nossa cabeça. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu esteja conseguindo ajudar vocês a fixar os conteúdos. Não esquece, se você ainda não ativou o sininho, faz isso agora. Se inscreve nesse canal, curte e segue a página lá no Instagram também. Eu posto dicas diárias da prova da ECMS e de outros assuntos. Ficou alguma dúvida? Deixa seu comentário aqui também que eu vou responder todo mundo. Tchau, até o próximo vídeo. Hoje tá muito difícil. Hoje tá. Eu vou esconder essa galinha. Tá com essa cara de doida querendo essa galinha, né? Gente do céu, tá muito difícil. Né? Toma. É isso que você quer? Tá bom, vai.